Bem-vindos mais uma vez ao canal. Bem, hoje eu vou falar algumas coisas que eu não gosto na Suzuki GSX S1000. Algumas coisas eu anotei aqui, mas acabei lembrando de algumas coisas no caminho, porque depois quando você começa a andar, você começa a lembrar dos problemas, né? De repente eu já começo logo com os que eu lembrei agora, né? Uma das coisas que eu não gosto na GSX S1000 são dos retrovisores. Porque esses retrovisores, eles não são, você não consegue ajustar ele mexendo aqui. Você tem que afrouxar esse parafuso para mexer para cima e para baixo, e você tem que afrouxar aqui para poder regular ele na abertura dele. Isso é um saco, porque não é tão fácil ajustar. Você não consegue ajustar se você estivesse movendo. Se você pegar uma moto emprestada, você não consegue ajustar. Então isso é uma coisa que poderia ser melhor. E eles não são bonitos, né? Se você comparar com a nova Kawasaki Z1100, eu não sei se as antigas são do mesmo jeito, mas é separado aqui de alumínio, é bem bonito. Dá um visual bem legal para o retrovisor. Isso é uma coisa que eles poderiam ter melhorado nos novos modelos, 2026, por exemplo, que é o mesmo desse aqui. O retrovisor é o mesmo. Outra coisa que eu lembrei no caminho, antes que eu esqueça, é a regulagem do corpo de borboletas. Que nessa moto aqui, pelo manual, no manual de serviço, fala que você tem que ajustar o corpo de borboleta a cada 12 mil quilômetros. Isso é um absurdo, eu nunca vi isso. Ter que ajustar o corpo de borboleta a cada 12 mil quilômetros. É muito pouco. Vamos lá. Outra coisa que eu não gosto é falta de amortecedor de direção. Apesar do ângulo de rake, né, que eles chamam, que é esse ângulo do amortecedor, ele ser bem grande, que dá uma estabilidade muito boa na moto, mas o amortecedor de direção iria ajudar muito na questão quando você acerta uma ondulação na pista, qualquer coisa que você acerte na pista que tire um pouco a estabilidade da moto, o amortecedor de direção iria dar essa segurada. Essa moto não tem. Então essa é uma coisa, uma moto 1000 cilindradas, esportiva, eu acho que deveria vir de fábrica. Hoje em dia até as motos pequenas estão vindo com um amortecedor de direção. A CF Moto 800 vem com amortecedor de direção, a minha KTM vem. E eu acho que isso é uma adição, né? Até de segurança para a moto. Outra coisa, a válvula do escapamento que só serve para ficar emperrando, né? Aqui atrás tem essa válvula ali, ó. Aqui embaixo da pedaleira ali, ó, tem uma válvula ali. E essa válvula, ela serve para abertura e fechamento do escape. Ela não fecha completamente, ela só fecha um pouco. Ela serve para aumentar o torque em baixas rotações. Só que, sinceramente, uma moto de 1000 cilindradas, eu não vejo falta de torque em baixas rotações. Eu não acho que aquilo ali é só uma razão para causar mais um problema que pode gerar. Porque vira e mexe isso aí é uma coisa que é comum, todo mundo sabe que tem a GSX S1000 que ele emperra e você tem que fazer lubrificação. Quando ele emperra, acaba ligando a luz de FI, pode perder potência, então eu acho que é uma coisa meio desnecessária. Eles fazem isso questão de emissões, né, de barulho também. A nova Hornet 1000 vem com essa válvula também. Eu não sei se a Kawasaki vem, mas eles fazem isso estão fazendo para muitas motos, né? Recentemente. Manete de embreagem sem regulagem de altura. Até a CF Moto 450 hoje em dia tem regulagem de altura na manete da embreagem. Essa moto não tem. Para moto de 1000 cilindradas, o preço que eles pedem, eu acho que deveria vir com uma manete de embreagem com regulagem. Ajuste de válvulas a cada 24 mil quilômetros. Eu acho um exagero. E talvez não seja exagero para a época que ela foi desenhada, né? Mas nos dias de hoje, você compara com a Ducati V4, por exemplo, é a cada 60 mil quilômetros. Você pega as Teneré, tudo bem que é bicilíndrica, né? 4-cilíndrica a Teneré, mas se eu não me engano são 40 mil quilômetros para regular as válvulas. Se você for comparar, qual é a outra? A Panamérica, que é utilizada em outros modelos, até meio a Sportster deles, né? Esse não é a Sportster, é a nova deles, esse motor 1250 Revolution, que eles chamam. É válvula hidráulica, você nunca precisa ajustar. E a moto tem praticamente a mesma potência que essa daqui. Se não me engano, são 150 cavalos. Então é uma tecnologia que eles precisam evoluir. Não precisava ficar parado no tempo, né? Outra coisa, trocas de velas em período muito curto, né, de 12 mil quilômetros. A cada 12 você troca o óleo e troca a vela, troca o óleo e troca a vela, que aqui na Austrália
a troca de vela dessa moto é a cada 12 mil quilômetros. Então, se a cada 12 mil quilômetros troca o óleo da moto, a cada 12 mil quilômetros você tem que trocar a vela também. E a cada 12 mil quilômetros tem que ajustar o corpo de borboleta, a entrada de ar. Assim, eu acho exagerado. A não ser que você realmente seja um piloto, vá para a pista, só use a moto para a pista, precisa da melhor performance, e talvez você pense nisso. Mas as velas, do jeito que elas são usadas no dia a dia, eu acho que elas duram muito mais, elas são de irídio. Então acho que durar pelo menos uns 50 mil quilômetros, que é a média das outras motos, né? Eu acho que foi um exagero. Ou talvez eles calcularam esse valor de 12 mil quilômetros usando uma vela normal, que para mim também já ainda é pouco. Mas eles calcularam para vela normal e depois o projeto evoluiu e acabou colocando velas de irídio, que duram muito mais. Mas é um ponto negativo. O fluido do radiador que deixa a borra antes dos 4 anos de validade. Isso é uma coisa comum nas Suzuki. Eles usam um fluido azul. E esse fluido azul, você dá 2 anos de uso, ele já começa a ficar com borra na tampa. Se você olhar as mangueiras, ela já tem uma borrinha, fica uma baba dentro da mangueira, né? Essa moto é 2023, eu troquei e já tinha essa borra em cima. E eu nunca peguei isso aqui na Austrália, porque a Austrália é um país muito seco. Apesar de vocês olharem aqui, tá super verde, né? É porque eu estou perto da costa da Austrália. Mas a Austrália em si ela é muito seca. Nós ficamos 3 meses sem chuva, várias vezes. É bem comum isso. Então, como a Austrália é um país muito seco, né, igual o Brasil, as pessoas geralmente aqui usam para lazer a moto, não usam muito para trabalho, mas ainda mais moto grande assim. Então ninguém fica andando na chuva. Tá chovendo, você fica em casa. É o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então é muito difícil você ver questão de fluido de freio super preto. Às vezes fica 5 anos, você vai no fluido de freio. Isso aqui eu já troquei, a moto tem 3 anos eu já troquei, tá novinho. Aqui, ó. Se vocês olharem aqui, meu fluido de freio tá zerado, ó, branquinho. Mas é comum você ver o fluido de freio, não é comum você ver aqui fluido de freio preto após 4, 5 anos. Ele vai ficando meio amarronzado, mas se você deixar 2, 3 anos no Brasil, com a quantidade de chuva, umidade e tudo, ele fica preto e entra muita água nele, então tem que trocar com mais frequência. E o radiador também, né? A moto entra umidade no motor e tudo mais, então não sei se isso afetaria o radiador, mas eu sei que no Brasil é muito comum. Eu vejo que o líquido do radiador no Brasil ele estraga muito mais rápido que em qualquer outro lugar. Eu não sei se as pessoas colocam água de torneira, mas o da Suzuki é o mais fraco de todos. Eu acho que é muito ruim, é uma qualidade muito ruim, inferior. Vareta de embreagem, que ela pode causar, né, vazamento do retentor, né, e para trocar essa vareta, você precisa abrir o motor no meio. Então aqui atrás, onde fica o pinhão, tem uma vareta que quando você aperta a embreagem, ali ó, esse mecanismo aqui dentro, ele tem um mecanismo aqui que empurra uma vareta que vai até o outro lado do motor. Se essa vareta, ela é aberta aqui junto com a sujeira da corrente e tudo mais. Então essa vareta vai acumulando sujeira, aquela graxa, né, em volta da vareta. Então se toda vez que você aperta a embreagem, você está empurrando essa sujeira dentro do motor. E aí o retentor começa a vazar. E se você começar a vazar com grande quantidade, você tem que abrir o motor no meio, que na Austrália é uma coisa inviável. No Brasil ainda é viável, devido ao valor do valor das motos e o valor de mão de obra. Aqui no Brasil, um mecânico vai cobrar $150 por hora. E uma moto dessa aqui custa $11 mil. Então você vai levar 2 dias de trabalho, né, focado fazendo isso aqui, ou seja, 16 horas de trabalho, sei lá, 20 horas de trabalho talvez, vai dar uma fortuna, 3 mil, 4 mil dólares para trocar uma vareta dessa, e uma moto dessa vale 10 mil, não vale a pena, entendeu? Vamos lá, painel sem temperatura externa. Esse painel, quando você liga ele, o painel ele é até bem completo. Mas eu sinto falta disso, de um painel que tem tanta informação. Por que ele não tem a temperatura externa? Numa moto esportiva, a temperatura externa influencia muito na forma que você vai andar com a moto. A temperatura do pneu, quanto ele esquenta, quanto ele se torna mais flexível. E isso influencia muito, né? E uma temperatura externa ajuda muito. Eu, por exemplo, às vezes
subo aquelas montanhas lá. Se você olhar no horizonte tem uma montanha. E ali são, sei lá, uns 700 metros acima do nível do mar, 800 metros. E quando eu vou lá, a temperatura, se aqui está 20 graus, lá vai estar 15 graus. Então no inverno pode ser que saia de casa esteja 10 graus e lá esteja às vezes 2 graus, já aconteceu. E pode ter gelo no chão. Isso é perigoso, né? Então acho que a temperatura externa no Brasil é difícil, dependendo do lugar que você mora. A maioria do Brasil vai ser difícil você se importar com isso, se preocupar. Mas eu vejo que a maioria das motos aqui tem temperatura externa e essa daqui não tem. É uma coisa boba, mas é importante notar isso, né? Vamos lá. Catalisador emendado. Vamos lá. Esse catalisador, ele não tem como você separar ele. Eu estava vendo, uma coisa que eu me impressionei na F900 GS da BMW é que o catalisador, você pode remover aqui a emenda, né? E arrancar o catalisador e botar uma ponteira. Nessa moto não. Você só coloca a ponteira. Se você quiser arrancar o catalisador, você tem que cortar o cano, né? E emendar um outro cano ali. Só que nessa moto dificultou, porque no modelo anterior, a 2023, ou 2022 eu acho, 2022, que não tem essa frente de meio de robô, essa válvula, ela ficava aqui na frente. E agora, em 2022, 2023, ela veio aqui para o final. Como ela fica no final, você não pode usar essas adaptações do AliExpress, que eles vendem, um cano que você corta ali o cano, emenda ali e você elimina o catalisador. E geralmente quando você arranca esse catalisador, você precisa fazer um tuning dela, né? Tem que fazer uma mudança na ECU da moto, porque ela vai começar a trabalhar pobre, né? Com mistura pobre, né? Vai ter explosões direto no cano de descarga, né? Pops and bangs, né? Como o pessoal gosta de falar. Então isso prejudica, né? Porque você está trabalhando mais quente, a moto fica trabalhando muito mais quente quando ela trabalha pobre, com mistura pobre. Então você tem que levar para alguém fazer o tuning da moto e deixar lá com a mistura mais rica. Deixando assim, tudo bem. É bom é que você não mexe nessa questão de confiabilidade da moto. A moto vai sempre ser confiável, porque essa ponteira não faz diferença nenhuma. Tá até com uma coisa que eu coloquei aqui, eu não ranquei ainda, né? Mas é isso, assim, a moto você pode colocar uma ponteira e não muda nada, né? Só tá deixando mais bonito, se você achar que fica mais bonito, né? Vamos lá. Farol que corta a luz muito abruptamente. Isso é uma coisa que eu já comentei em outros vídeos. Esse farol, ele é melhor do que o da CF Moto 450 e da V-Strom 800. Nisso é verdade. Eu andei depois, eu vi que era verdade isso. A moto tem um farol um pouco melhor. Alguém comentou no outro vídeo que o farol era melhor do que o da V-Strom 800. E realmente eu acho que que eu andei esses dias agora com a 800, é um pouquinho melhor, né, o dessa moto. Eu acho que como a moto é mais alta, eles conseguem deixar o farol de fábrica vem apontando mais em direção reta ao invés de apontar para baixo, né? E isso dá uma luminosidade um pouco melhor. Talvez seja isso. Parece que o farol é o mesmo, mesma qualidade, mas ele tem essa diferença de dar mais visibilidade. Na CF Moto 450 ele é muito concentrado no meio e ele é muito... ele corta de uma forma muito abrupta. Então você, quando acaba a luz, você entra numa curva que ele inclina para o lado, você não enxerga nada do que está na curva. Isso é muito ruim. Eu não gosto desses faróis que cortam assim. O da KTM, da Norden, da Husqvarna Norden 901, 901, né? E da KTM 890 é um farol que ele é aquele modelo normal, aquele globo ocular normal. Então ele reflete em todas as paredes do farol. E isso faz o farol ser muito melhor. Não é tão bonito, né? Mas isso aqui dá um visual diferente, né? Mas ele ilumina muito melhor. Eu prefiro que ilumine melhor do que, dependendo do visual, né? Do que ficar preso ao visual. Porta de acessórios que suporta somente 3 amperes. Isso é uma coisa que eu descobri, porque eu coloquei o aquecedor de manopla. Vocês conseguem ver aqui o aquecedor de manopla, né, da Oxford. E eu liguei na conexão aqui, que já é de fábrica, aqui embaixo do tanque. Só que essa conexão ali de fábrica só aceita 3 amperes. E isso aqui pode consumir mais do que 5 amperes. Aí eu descobri que a outra conexão que é aqui embaixo do banco, tem uma outra porta aqui, auxiliar, ela é conectada na luz da placa e nas setas. Então se ele queimar, eu posso ficar sem luz da placa e seta.
O que pra mim não é um problema, assim, eu prefiro porque ele tem ali aguenta até 15 amperes, e luz de placa e seta eu não acredito que vá usar nem mais do que 3 amperes. Então eu acho que seja mais preparado para isso. Eu estou deixando lá, não queimou mais. No daqui da frente eu tive que abrir a caixa de fusíveis, eu vi que o de 3 amperes estava queimado. Troquei o de 3 amperes, botei outro, mas aí eu movi o carregador USB, que usa muito menos energia, eu movi para esse aqui debaixo do tanque. Né? Usei o plug daqui, que é o mesmo plug, eu só tive que encurtar, enrolar ele e colocar. E o aquecedor de manopla eu tive que fazer uma extensãozinha para ligar lá atrás. E aí eu estou usando lá atrás agora o aquecedor de manopla, no conector de fábrica da Suzuki. Falta de conectividade. Bem, até no Brasil você tem umas motos que não são LCD, não são TFT, são só LCD, mas elas têm conectividade Bluetooth e tudo mais. Essa moto não tem nenhuma conectividade. Isso para mim é um ponto que, assim, 2023 já era um ano que a maioria das motos estavam vindo com conectividade. A minha CF Moto 800MT é 2022 e já tinha conectividade, eu conseguia conectar com Bluetooth, passar música, conectar no telefone, atender ligação, fazer tudo isso, né? Em 2024 eles lançaram o modelo 800MT Explorer, que no Brasil deve ser Ibex 800 Explorer, né? Que é um modelo que é praticamente idêntica a 800MT, mas ele na tela aqui você podia compartilhar usando o aplicativo deles, não era Android Auto, né? Que nem na Africa Twin. Mas com o aplicativo dele você configurava no aplicativo a localização que você queria ir, e aí ele mostrava um mapa na tela, mudava a estrutura, partia no meio e tal, você continuava vendo velocidade, as luzes de emergência, mas você conseguia ver um mapa. Que o mapa, quando você está subindo uma serra dessa, que tem muitas curvas, é legal que você sabe o quão fechada a curva é. Então se você estiver andando um pouco mais forte, você sabe o quanto você tem que frear. Né, quando você pode entrar em velocidade na curva, né, enfiado. Quick Shifter é lento para troca de marchas. É uma coisa que esse Quick Shifter ele é bom. O da Triumph, eu tive a Triumph Street Triple 765R, não era o RS. O Quick Shifter era muito melhor, realmente. Eu nunca tive problema de uma troca de marcha errada, nada disso. O da Street Triple era melhor, ele era mais rápido, ele era mais duro do que o dessa moto. Dessa moto é mais macio, mas você tem que saber o tempo certinho. Você tem que colocar pressão no pedal, e depois que você coloca pressão no pedal, você tem que saber tirar rápido, porque se você ficar segurando, ele fica cortando a injeção. Então você sente fica perdendo força, tipo, está desacelerando, e você tira e ele volta a acelerar. Na Street Triple não tinha isso. Você podia apertar até segurando, ele passava e continuava indo. Na KTM, na CF Moto já é outro problema. Quando você passa a marcha, às vezes acontece de quarta para quinta, quinta para sexta, você passa a marcha e ele entra num limbo. A marcha é como se entrasse entre a quarta e a quinta marcha, fica girando o motor, você pode acelerar, ele aumenta a rotação, mas ele não anda. E aí se você tentar, aí às vezes você solta a embreagem, você aperta a embreagem, solta, ele vai e engata. É ok desse jeito, é aceitável, porque assim, eu já tive Kawasaki a 1000 e a 750, Z750 e Z1000, as antigas, né, ano 2004, 2006, e elas têm um problema de entrar também nesse limbo, nas Kawasakis, só que nas Kawasakis, quando ela entra nesse limbo, você não consegue mais voltar a marcha. Você pode segurar a embreagem, você tentar colocar a marcha, vai arranha a marcha, feio. E se você forçar, você estraga a sua caixa de marcha. Tem um site no Brasil aí, Madeira Performance, que ele é mecânico, acompanha ele lá, que ele já vê ele abrindo caixa de marcha da Z1000, que os dentes estão arranhados e aí a marcha fica escapando. Aí quando você começa a forçar, aí chega um momento que você está acelerando, você vai acelerar mais forte, a marcha escapa e volta para esse limbo, ou ela volta para esse limbo de neutro, sabe? Fica girando em falso, entendeu? Então, assim, o da Suzuki é ótimo, eu ainda considero ótimo, porque você passa a marcha, né? Você passa a marcha, mas ele corta a injeção, mas pelo menos você não tem neutro falso, você não tem nada disso. Mas ele é lento comparado aos outros, né? O problema dele é só a lentidão. Você pega da Street Triple, da 765, cara, você passa. Mesmo se você segurar, ele acelera. Eu entendi que você passou a marcha, ele continua
fazendo a função dele. Esse aqui não, você deixou o pé um pouco assim ou demorou um pouco para levantar, achou que não passou 100%, aí ele fica nessa de ficar cortando a injeção. Vamos lá, freio dianteiro borrachudo. Isso é um problema crônico dessa moto. Ela usa... Todas as tubulações são de borracha, né? Elas não são de metal, né? E isso, quando começa a esquentar, ela começa a ficar mais flexível, né? Expandir. Então você perde um pouco da força do freio. Você aperta o freio, ele dá aquela inchada na tubulação de freio, ao invés de manter a resistência, e aí você sente que ele fica meio borrachudo. Esse freio ainda é muito bom, que é um freio radial, da Brembo e tal, né? Mas essa tubulação eles podiam ter mexido, mas na moto de 1000 cilindradas, né? E a CF Moto 450 já vem com de aço trançado, né? Então já ficou um pouco atrás nesse quesito. Vamos lá, mais um painel LCD de calculadora nesse ano, né? 2023, não é novas não. Mas eu acho que eles já poderiam em 2023 ter mudado direto para um painel TFT. Eles não tinham que ter vindo com esse painel de calculadora aqui. Cara, é muito feio, sabe? Você não tem visibilidade. Se vocês virem meus vídeos, vocês vão ver que às vezes você não consegue ver o painel. No escuro até que ele é bom, ele tem uma visibilidade muito boa, mas no claro às vezes ele fica bem apagado, sabe? Não fica, e tá no máximo de brilho ali. Ele tá no máximo de brilho. Eu acho que eles poderiam ter melhorado isso. E o último, que eu acho que é uma das coisas que eu percebi logo de cara, é esse pneu. Eles colocaram esse Dunlop Road Sport 2, né? E é um pneu muito duro, essa carcaça dele é muito dura. E outra coisa também que nele não é legal é essa altura do pneu, 190/50. Esse 50 é a altura que ele tem aqui do pneu. Essa altura faz com que o pneu fique muito reto em cima. Ele não tem aquele formato de triângulo, ele tem um formato arredondado assim, de bola. E esse formato arredondado deixa a moto lenta para fazer curva. Você quer fazer uma curva, você vê que ele não quer deitar. Você tem que forçar ela para deitar, sabe? Não dá muita segurança quando você vai deitar também. E eu já vou comprar agora o pneu. Vou até comprar da Dunlop meio, mas é um pneu, é o Sport Max MK3. Esse aqui é Sport Max, tá vendo? É Sport Max Road Sport 2, que é o de fábrica que vem na moto. Mas o Dunlop Sport Max MK3, que não é esse Road Sport, que é mais voltado para a rua, é na altura 55, 190/55. Todo mundo falou que faz muita diferença. Eu quero ver se é verdade. Eu vou comprar nos próximos dias aí. Até agora está aqui na Austrália nós temos o Angel Financial Year, o final do ano fiscal. Então eles colocam muitas coisas mais barato para vender. Eu já vi que esse pneu custava $359 e está vendendo agora por 235 por causa do final do ano fiscal. Então isso é uma coisa que eu vou comprar em breve para ver se faz diferença mesmo na moto e ver se vai mudar o jeito que ela anda, né? Mas é isso, eu acho que esses são todos os pontos negativos que eu vi dessa moto. Continua sendo uma moto excelente. Para mim ainda é a melhor moto no mercado pelo custo-benefício, né? Porque você tem esse chassi de moto esportiva, balança de moto esportiva, tem a característica do motor de moto esportiva, gosta de girar. Apesar de ter sido amansado, né? Provavelmente o comando de válvulas é diferente da GSX-R 1000, né? Que é a SRED, né? Mas mesmo assim ainda é muito, muito bom. E numa naked também não tem como você botar 300 por hora numa naked, né? Você botar 300 mesmo em pista, cara, você vai lutar contra o vento e em 15 minutos você está morto de cansaço, de tanto ficar lutando contra o vento. Então não tem como, você tem que ter uma coisa que fure o ar para você poder entrar dentro daquela bolha ali de ar, né? Mas é isso. Eu acho que esses são os pontos negativos que eu achei da GSX-S 1000. Eu estou muito satisfeito. Se inscrevam, deixe seu like e comente se vocês tiverem alguma dúvida que eu tento responder. Sempre tento responder. Valeu!